A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias. E eu venho deixar mais uma grande reflexão daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. O tema da mensagem de hoje é que Deus te escolheu para ser grande. Profundo. João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou para dar frutos, para crescermos. Se nós formos continuar lendo, ele vai falar que toda vara, que ele é a videira e nós somos as varas, e toda vara que estiver nele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Quem não dá fruto não serve para estar em Cristo. Quem não multiplica não serve para estar em Cristo. Quem não acrescenta, quem não agrega, não serve para estar em Cristo. Não serve. Você pode ter o dom, o talento que for. Se você não agregar, se você não multiplicar, se você não der frutos, ele mesmo está falando que ele vai cortar e lançar no fogo. Você pode ter o dom, o talento que for. Se você não crescer, não serve. Isso quem está falando é a própria Escritura Sagrada. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos falam: Senhor, no teu nome eu curei, eu libertei, eu profetizei. Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. Isso é consequência. Precisamos entender que nós fomos nomeados para dar fruto, para crescer, para multiplicar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Quando eu me proponho perante a Deus a dar fruto, o próprio Deus investe em mim. O próprio Deus, ele se propõe a investir em mim. A Bíblia fala que aqueles que te abençoarem, ele mesmo vai abençoar. Porque ele investe em você. Ele investe em você. Deus investiu um alto preço em você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele investiu em você. Em Colossenses vai falar que a cédula que nos era contrária, a nossa dívida, Jesus rasgou ela e cravou ela lá na cruz. Ele passou o que passou por você. Teve um alto preço a ser pago. E o que eu aprendi: ninguém investe nada caro. Você não compra algo que é caro que não preste. Quanto mais caro, mais valor agregado tem aquilo. Então você tem um alto valor. Você carrega um preço muito grande. Todo o sangue dele que foi vertido na cruz, tudo que ele passou na cruz, todo o açoite, toda a injustiça, o castigo hoje que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados, tudo estava sobre ele, foi pago. Ele investiu em você para quê? Para que vá e deixe fruto. Ele investe tanto em você, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11 vai dizer: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ele dá semente ao que semeia, querido.
O Senhor falou fortemente ao meu coração sobre isso. Antigamente eu pensava que era somente eu pensar em semear que Ele me dava semente. Não. Ele dá a semente. Ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Ao que já está semeando. Ao que já está trabalhando. E eu fui parar para pensar o que é semear. É só pegar a semente e jogar na terra? Não. Você precisa preparar a terra. Você precisa adubar com matérias orgânicas, com adubo. Você precisa cavar buraco. Você precisa arar o máximo que for essa terra. Proteger ela dos predadores. Você precisa lançar a semente, tampar o buraco, regar constantemente. Então ele dá a semente ao que está fazendo o quê? Ao que está trabalhando, ao que está semeando, ao que está se movimentando. Tem gente que quer prosperidade, que quer mudar de vida, mas está parado. Não está fazendo nada. Eu cobro muito da minha equipe, tem que estudar, tem que ler, ver vídeos que te ensine sobre o seu ofício, que vai melhorar você, os seus argumentos, quebras de objeções, técnicas de venda. Se aperfeiçoe, cresça, queira ser o melhor. Isso é em todas as áreas da nossa vida. No lado espiritual também, eu tenho que estudar. A Bíblia fala, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar, conhecer a história, conhecer os princípios, conhecer os valores, conhecer o que está trocado, o que está deturpado, o que foi modificado no meio do caminho e que não foi o Senhor que mudou, foi o homem. São tantas coisas. Mas eu preciso me aprofundar por quê? Porque eu quero ser melhor que alguém? Não, porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar a terra. Antes de lançar a semente, eu vou preparar a terra. Eu vou criar a estrutura da proteção. Isso é forte, hein? Porque se você lançar a semente ali e não estiver bem preparado, bem estruturado para proteger dos predadores, a maioria daquelas sementes você vai perder ou todas elas. Quando começar a crescer, vai vir as aves e vai comer daquele fruto que você plantou. Então você que quer dar fruto, como disse em João 15,16, e o teu fruto permaneça, antes de virar uma grande árvore, antes de frutificar, você tem que estar preparado. E olha como é que é o movimento, né? Você vai primeiro prepara a terra, com adubo orgânico, com esterco, você preparou a terra. Depois você cavou o buraco na terra. Depois você cavou buraco na terra. Preparou a terra para receber a semente. Tirou as pernas. Tirou aquilo que pode atrapalhar a semente de crescer. Protegeu ela dos predadores. Daquilo que vem para roubar. Daquilo que vem para tirar de você. E agora é hora de quê? De lançar a semente. A semente tem que estar no espaço exato para não crescer uma em cima da outra, para uma não atrapalhar a outra, para uma não impedir o crescimento da outra. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso precisa ser preparado cuidadosamente. Para que ela cresça, dê fruto, você tem que estar ali,
tampar o buraco novamente. Você abriu o buraco, você preparou a terra, abriu o buraco, voltou, lançou a semente, voltou, fechou o buraco, voltou, regou. Nisso você já trabalhou, já criou a estrutura. E está sempre ali regando, cuidando. E vai começar a crescer, você vai precisar podar algumas coisas daquela semente. Frutificar dá trabalho. Crescer dá trabalho. Muito trabalho. Precisa se movimentar. Precisa estar preparado. Mas quando ele vê que você está se movimentando para isso, ele vai lá e ele te dá a semente. Ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. Nesse período que você está trabalhando, que você está preparando a terra, que você está plantando a semente, ele está te sustentando, ele está multiplicando a vossa sementeira. Sabe por quê? Porque ele sabe que a colheita vai ser enorme. Quando você faz isso, quando você se disponibiliza, quando você trabalha, quando você se movimenta, quando você busca crescer, ele mesmo vai lá e fala: toma a semente, toma o pão, olha, eu vou multiplicar a tua sementeira porque grande vai ser a tua colheita. Tem pessoas que já querem lançar a semente e comer o fruto, quando não come a semente. Vai crescer nunca. Existe um tempo determinado para essa semente crescer. Mas o que eu entendo com a palavra de Deus é que o Senhor me escolheu e me nomeou para dar fruto, para crescer, para estar na videira dando fruto, multiplicando, crescendo. Eu não posso negligenciar a eleição do Senhor, o que o Senhor me escolheu para ser, o que o Senhor me escolheu para fazer. Josué capítulo 1 é uma passagem que eu amo demais. O Senhor, quando chama Josué, ele falou: Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra. Mas Josué, está vendo esse livro? Medita nele, de dia e de noite, para que eu te conduza prudentemente aonde você for. Não se desvia dele nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Você só vai ser prudente. Eu só vou poder te conduzir prudentemente se você estiver centralizado na minha vontade, no meu querer. As pessoas não entendem. Esse mês que passou, eu recebi muitas propostas, muitas, diversas formas. E um amigo falou: rapaz, eu não entendo. Por que não? Vai ganhar mais, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei: rapaz, a gente precisa aprender que a nossa vida não se resume a dinheiro. Hoje eu entendo que eu não tenho preço, eu tenho um valor. E esse valor que eu tenho é porque eu carrego algo que é muito maior do que eu. Eu carrego algo que está acima de mim. Eu carrego algo que me escolheu. E eu tenho que viver no centro da vontade dele. Sabe por quê? Porque os recursos, ele fala: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas eu vos acrescentarei. Quando você está no centro da vontade dele, é ele que cuida de você. É ele que dá a semente para você. É ele que te dá o pão para comer. É ele que multiplica a tua sementeira. É ele que faz. Não se resume mais a quantia, não se resume mais ao valor, não. Se resume a ele, somente ele. Porque é ele que me dá a semente. Foi ele que me nomeou para dar fruto. E ele me nomeou para dar fruto aonde eu estiver. Aonde eu estiver plantado vai dar fruto. Aonde eu estiver plantado vai crescer. Aonde eu estiver plantado ele vai multiplicar a minha sementeira. Sabe por quê? Porque eu estou semeando, eu estou me movimentando, eu estou me preparando, eu estou trabalhando. Eu comprei um livro há pouco tempo, já acabei de ler. Eu já estou entrando em outro, eu estou me preparando. Eu vejo vídeos preparatórios. Eu estou buscando cursos para me preparar. Por quê?
Eu estou plantando e eu sei o que eu estou colhendo. Nós temos que entender que Deus, Ele só vai te dar conforme a sua capacidade. Mateus 25, do 14 ao 28, vai falar de 3 homens que o seu Senhor teve que viajar. Para um, ele pegou 5 talentos e deu na mão. Ele confiou 5 talentos na mão de uma pessoa. Para outro, ele pegou 2 e confiou 2 talentos. Para outro, ele confiou somente 1 talento. O que ele confiou 5 talentos, negociou e multiplicou os 5, ficando com 10 talentos. O que ele confiou 2 talentos, multiplicou e ficou com 4 talentos. O que ele confiou 1 talento, fez um buraco, enterrou o talento. Falou, meu Senhor vai voltar, ele é perverso. E se eu tiver perdido esse talento, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então quando o Senhor voltou e viu que tinha 5, fez 10, ele falou, servo bom e fiel, vinde, entrai no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, porque eu te colocarei no muito. Para o que multiplicou os 2 para 4, ele falou a mesma coisa. E porque enterrou o talento, ele falou, porque você foi mal, porque você negligenciou o talento que eu te entreguei. O que me faz achar essa passagem fantástica é que ele conhecia o perfil do que ele entregou os 5 talentos, do que ele entregou 2 e do que ele entregou 1. Porque o que ele entregou 5 poderia acrescentar somente 2. Poderia não ter talento para multiplicar, mas ele multiplicou. O que ele entregou 2, multiplicou 2. Não multiplicou para 5 ou para 7, não. Foi para 4. E por que ele entregou 1 para o terceiro? É porque ele sabia quem era o terceiro. Ele sabia que não poderia entregar muitos talentos para o terceiro. Imagina se ele entrega 5. Ele enterraria os 5 talentos. Ele não multiplicaria. Tem pessoas que não entendem por que as pessoas te selecionam para algo. É porque o Senhor tem confiado em você os talentos que Ele tem te entregue. E Ele sabe o que você faz para multiplicar. O que você busca para multiplicar. É o network que você faz. É o que você busca. É o que você se movimenta. É o que você estuda. É o que você analisa. É o que você pensa. É o que você ora. É o que você está ali constantemente preparando a terra. É o que você crê. Você olha com os olhos da fé. Por isso Ele te entregou isso. E se você é uma pessoa que fala, poxa, mas eu não tenho visto nada ser entregue em minhas mãos, vai orar. Vai ver onde você está errando. De repente você está enterrando o talento que Ele te deu. Você não está multiplicando, você não está agregando, você não está crescendo, você não está se movimentando, você está parado. O versículo 29 ele é muito interessante, ó. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Quem tiver vai ser dado e vai ter em abundância. Se você está se movimentando para ter, para fazer acontecer, o Senhor te promete abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Isso é forte. Se o seu Senhor aparecer para você e você não tem nada para apresentar, até o que você tem é tirado. Sabe por quê? O Senhor quer te tirar da zona de conforto. Tem pessoas que se paralisam com pouco que tem. Tem pessoas que se acomodam com pouco que tem. E não estudam, e não vão buscar uma solução, e não vão buscar uma perspectiva diferente, e não vão buscar algo para mudar a sua vida. Está no ramo, mas não está dando fruto. Certa feita o Senhor estava passando com os seus discípulos e ele avistou uma figueira. Acredito eu, muito bonita, muito formosa. Eu fui estudar essa passagem sobre essa figueira e eu aprendi que quando ela estava com as suas folhas, ela tinha fruto. Imagino eu, o Senhor, avistando ela de longe, sentindo a vontade de ir lá com medo do fruto dela, e quando chega lá não tem fruto. Ela só tinha aparência, mas não tinha fruto. O Senhor amaldiçoou aquela figueira. E quando eles voltaram e viram, a figueira estava morta.
ressecada. Quem não dá fruto não serve. Quem não multiplica não serve. Quem não acrescenta não serve. Quem não agrega não serve. Pastor, que forte isso é. É a palavra. Quantas almas você ganhou para Ele esse ano? Quantas pessoas têm te pedido oração? Quantas vidas mudaram por causa de você esse ano? Quantas pessoas você tem cuidado esse ano? Aquele que não dá fruto, João 15 vai falar, que Ele é a videira e nós somos as varas. E toda vara dele que não dá fruto, Ele arranca e lança no fogo. O fogo nós sabemos onde é. E Ele limpa aquela que dá fruto para dar mais frutos. Quando você se propõe a dar fruto, quando você se propõe a crescer, quando você se propõe a multiplicar os talentos que o Senhor te deu, você é servo bom, você é fiel, você vai viver em abundância. Você tem que colocar na sua cabeça, e eu coloquei na minha cabeça isso, eu falei, eu não aceito mais a situação que eu estava vivendo, Senhor, eu não aceito. Eu creio que o Senhor me escolheu para semear, para ser grande, para multiplicar, para crescer, para fazer acontecer. O Senhor me nomeou para dar fruto. A Bíblia fala que aonde eu colocar minha mão vai prosperar. Aonde eu pisar a planta do meu pé, esse lugar o Senhor me dará por herança. O que você tem se proposto a fazer? Tem pessoas que perdem tempo com besteira. Eu já decidi, eu não vejo programação nenhuma. Não tenho tempo para perder com besteira. O período que eu tenho no ônibus para ir para o meu trabalho, eu vou lendo. O período que eu tenho no ônibus para ir da minha casa para o meu trabalho, no Rio de Janeiro, Saquarema para o Rio, eu vou lendo, eu vou me preparando, eu vou me aperfeiçoando. Eu vou vendo vídeos que vão me qualificar. Eu vou buscando vídeos que vão me qualificar. Vinícius, você não vê nada além do seu trabalho? Vejo. Vejo coisas concernentes à palavra de Deus. Um momento ou outro eu tiro para ver algo engraçado, algo que eu gosto, que eu consuma, para mudar um pouco a mente. Mas a minha prioridade é o meu foco e o meu objetivo. Eu não tenho tempo para perder com besteira. Tem gente que perde o dia inteiro. Se for analisar, o seu dia inteiro foi tudo em besteira. Não teve nada produtivo. Não teve nada que trouxe qualidade. Não teve nada que mudou a situação. Não teve nada que fez ganhar frutos. Não teve. Eu posso ter um momento de distração? Posso jogar um jogo? Pode. Eu posso ver um vídeo ou outro que vai fugir um pouco daquilo que eu estou buscando? Pode. Mas qual tem sido a sua maior prioridade? Qual tem sido o seu maior investimento? O que você tem se movimentado para fazer? Como está a terra para você plantar a semente? Como está a semente que você plantou? Como você está regando? Como você está preparando? Tem gente que só reclama da vida, mas não busca nada para mudar a vida. E a vida está passando. E vai passar. E quando vê o tempo que perdeu, com besteira, com baboseira, vai ver que a vida é um sopro. A vida não é nada. E quando for ver, já está velho, já perdeu tempo e não teve nada de qualidade, não acrescentou nada no seu intelecto, na sua vida, não buscou nada, não ampliou a sua mente, a sua visão, ficou estatalado, ficou parado, passou do tempo. Tem gente que a evolução chega e a pessoa passou do tempo. Porque não busca nada, não busca um livro, não busca um curso, não busca nada para agregar, para evoluir. Porque hoje você liga a televisão, é só porcaria. Eu tenho repulsa por alguns programas, repulsa. Eu fico irritado. Muito. Até sai de perto. Porque eu sei que quando o Senhor se apresentar a mim, se eu não tiver nada para lhe apresentar, do que eu fiz para multiplicar, até o que eu tenho vai me ser tirado.
Tem gente que está perdendo as coisas, está vendo que está perdendo as coisas. Está vendo que a vida está retrocedendo, está vendo que a vida está andando para trás e não está acordando. Não está se alertando, está enterrando os talentos, igual fez esse negligente, esse servo mau. Esse servo mau. Ele foi mau e negligente. O talento que ele tinha, o Senhor tirou e entregou para aquele que fez 10. Aí está consonante com a palavra no versículo 29. Até aquilo que tem vai ser tirado. Por quê? Não multiplicou, não cresceu, não amadureceu, não estudou, não se aperfeiçoou. Tem gente que olha para o ímpio e fala, mas o ímpio tem ou não tem. Mas vai ver. Vai ver que hora acorda, vai ver como trabalha, vai ver como estuda, vai ver como se prepara. Tem gente que quer só um milagre de Deus, mas não quer se preparar para Deus. Me desculpa, a vida vai passar. E nunca vai mudar. Nunca. Para você viver o milagre de Deus, você tem que se preparar para o milagre de Deus. Você tem que ter ousadia, tem que se preparar para no meio da tempestade, quando você vê o Senhor andando sobre as águas, você se lançar nela e entender que você tem que andar sobre as águas. Você tem que entender que não é com os 32 mil que o Gideão tinha, mas com os 300 que o Senhor quer te dar vitória, porque Ele quer mostrar a glória dEle. Tem que entender que às vezes precisa enfrentar as 10 pragas que o Egito tem que passar para Ele mostrar que Ele é superior a todos aqueles deuses e que Ele venceu todos eles e Ele te deu essa glória. Ele mudou a tua história, Ele que trabalhou por você. Mas o que é que eu tenho que fazer? Semear. Aquele que dá semente ao que semeia, ao que já está trabalhando, ao que já está plantando, ao que já está cuidando da terra, ao que já está fazendo algo, ao que já está se movimentando. Ele só vai te dar algo se você estiver fazendo algo. Se você estiver se movimentando. Se estiver parado, vendo a vida passar, igual o Zeca Pagodinho deixando a vida te levar, me desculpa. Ele não se satisfaz com figueira de aparência, com figueira bonita. Se não tiver fruto, ele amaldiçoa. Ele arranca, tira dele, ele lança fora. Quando ele fala que ele tira a vara que não dá fruto e lança fora no fogo, ele está falando, quem não dá fruto não serve. Quem não dá fruto não presta. Quem não dá fruto não vai estar comigo. Muitos nos últimos dias vão falar, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei, eu profetizei. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito. Eu nem vos conheço. A Bíblia fala que vai haver ranger de dentes naquele dia. Porque muitos estão aí achando que faz alguma coisa, mas não estão dando frutos. Estão vivendo como aquela figueira de aparência. Sem dar fruto, não serve. Então o Senhor, Ele te escolheu, Ele te nomeou para você dar fruto, para você crescer, para você multiplicar, para você ser grande, para você ser referência, para você ser um diferencial. Foi para isso que o Senhor te chamou e te escolheu. E eu espero que essa palavra ela venha impactar o teu coração, ela venha falar tremendamente com você e venha mudar algo na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.